Oi, gente. Então, fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, é, porque eu tinha muita coisa pra falar dessas últimas semanas, só que pra contar tudo isso tinha que sentar mesmo e ligar a câmera e falar. E eu tentei semana passada, só que, não sei, minha câmera tá acabando a bateria do nada, e daí quando eu consigo gravar, eu não consigo passar pro computador. Enfim, muita coisa aconteceu nesse tempo que eu fiquei sem gravar. Acho que o último vídeo que eu gravei antes desse anterior, com a Mari e daí o da Mandinha, foi o que, uns 2 meses atrás, do jogo. Então, desculpa pra vocês aí que estavam curiosos pra saber o que aconteceu com os times. Eu realmente nem pensei nisso. É, Teve uma época que eu fiquei meio desanimada depois que acabou a temporada. E acho que foi por isso que eu parei de fazer vídeo, mas enfim, as meninas do basquete ganharam em segundo lugar no regional, e daí elas pararam por aí, e os meninos ficaram em primeiro lugar. Daí depois eles foram pro estadual e eles ganharam em segundo lugar. Aliás, a gente foi na Universidade de Michigan, Michigan State, pra quem sabe, tem duas universidades, tipo, de Michigan mesmo. Então a gente foi na verde e branca e foi muito legal. A gente tava ao vivo na Fox, Sports Detroit, não lembro, uma coisa assim. Eu acho que eu postei, né, no Facebook e no Twitter, falando que eu ia aparecer ao vivo na televisão e tudo mais, o Amari e as meninas. É, então, foi o campeonato estadual e a gente esperava ganhar em primeiro, porque a gente só tava ganhando. Mas no último jogo a gente perdeu, então a gente ficou em segundo. Eu fiquei meio desapontada, porque realmente a gente tava ganhando, a gente tinha tudo pra ganhar. Mas fazer o quê, né? Foi muito legal, mesmo a gente não ter ido pro Nacional, só a oportunidade de a gente já ter ido pra uma universidade, pra uma faculdade daqui pra jogar, foi muito legal mesmo, uma oportunidade muito única e foi muito legal. Então esse foi o final do basquete, quando esse jogo foi o último que a gente torceu, e quando os meninos acabaram, a gente acabou também a temporada. E daí foi nessa temporada mais ou menos que eu fiquei meio desanimada. É, eu acho que todo intercambista tem isso. Talvez alguns aí sejam privilegiados e não tenham essa fase, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vinha com a ISI, que é o meu programa, a minha organização, deu um livrinho pra gente, pra mim e pros intercambistas que vieram junto com essa organização, que fala sobre, que é tipo uma orientação, assim, e uma preparação, preparar a gente de como mais ou menos vai ser o intercâmbio. E fala que mais ou menos no sexto mês a gente já não é mais novo pra gente. Então a gente dá uma acalmada, assim, e a gente começa a pensar no Brasil ou no país de origem. E pra mim veio um pouco mais tarde esse pensamento, assim, porque eu tava ocupada, então eu não tinha tempo pra pensar nisso, o que é ótimo, né? Mas veio mais ou menos no final do sétimo mês, começo de oitavo, assim. Então, foi mais ou menos nessa época que eu fiquei com saudade de casa e deu aquele choque de realidade, falando, nossa, tô longe e ainda vai demorar um pouco pra chegar e tudo mais. Então eu fiquei meio desanimada, não fiquei infeliz assim nem nada, porque resumindo meu intercâmbio, nossa, experiência que faria tudo de novo, com certeza. Se você aí tá pensando em fazer intercâmbio, faça, não tenha dúvida nenhuma. Dói mesmo, tem uma hora que não dá pra aguentar, mas não tem coisa que, que seja melhor. Valeu muito, muito a pena mesmo. Pai, mãe, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Nem sei direito o que falar pra vocês. Mas muito obrigada mesmo, de verdade.
Então, eu anotei algumas coisas aqui pra falar, porque eu já tentei fazer esse vídeo 50 milhões de vezes. Então, tinha esse negócio do basquete e tudo mais. Minha voz tá bonita hoje, né? Que já são 1h30 da manhã. Ai, que lindo. E eu tenho aula amanhã, que coisa bonita, na verdade. Pra que dormir cedo, né, Mariana? Não precisa disso. Então, uma coisa que eu queria falar. Já faz um tempo que eu fui nesse show, mas eu queria falar porque foi interessante. Uma das coisas que mais me marcou aqui, enquanto eu tô aqui, eu fui nesse show, eu nunca vi no Brasil. Se tiver, me corrijam e me falem, me informem. Mas eu nunca vi. É um coral de gays. E a gente foi, eu e minha família daqui fomos porque a gente conhecia o pianista. Ele toca geralmente pra minha irmã daqui, porque ela canta, então quando ela tem uma apresentação assim, ele toca pra ela, já que ela não sabe tocar piano. E a gente foi, né, pra dar um apoio pra ele e nossa, eu fiquei muito feliz, muito, muito mesmo de ter ido, porque eu nunca tinha visto nada do tipo. De novo, não sei se existe no Brasil, mas é assim, é um show. Foi num teatro, numa área de teatro, e era uma mistura da história particular de cada um dos homens que estava lá, junto com a música que eles cantam e uma música instrumental, porque tinha pianista, baterista, tinha gente tocando trombone lá, flauta, todos os instrumentos musicais possíveis. Então foi muito legal mesmo. Uma das histórias que eu mais gostei foi de uma das duas mulheres só que tem no grupo. E ela contava sobre déjà vu. Ela dava uma introdução e contava um pouco sobre déjà vu, só que ainda era meio confuso. E daí eles tocavam uma música, tipo, todo mundo cantava música mais ou menos com a letra do que ela deu na introdução. E daí ela voltava na metade, aliás, depois que acabava essa música, ela voltava a falar um pouco mais, e daí uma outra música com mais a ver com o assunto, e depois o final da história. E é mais ou menos assim pra todo mundo que contava a história. Não foi todo mundo, porque, sei lá, tinha uns 30 homens e duas mulheres, então era muita gente. Mas ela contava que no começo, quando ela estava pensando em contar para os pais dela, ela lembra muito bem que ela sabia que o pai dela não ia aceitar ela ter uma companheira mulher, e só que ela não sabia qual seria a reação dele, o que ele diria para ela, só sabia que ia ser negada, assim. E, e ela disse que quando ela contou pro pai dela, ele disse que amor homossexual não era amor verdadeiro. E, bom, resumindo a história, porque eu não vou contar tudo, né? A irmã dela casou 3 vezes com homens diferentes e os pais dela se separaram. E a parte do déjà vu que ela contava era que ela viu a irmã dela casando com homens 3 vezes, então ela teve esse déjà vu. E ela não foi em nenhum casamento, porque no primeiro ela não foi convidada e nos dois últimos ela foi convidada, mas a parceira dela não foi convidada. E ela falava que ela fez essa decisão quando ela era adolescente ainda, e às vezes ela pensava, será que eu tô fazendo porque eu sou adolescente, porque adolescente faz tudo muito rápido assim mesmo? Mas ela falava que hoje, depois de 30 anos, ela tinha certeza do que ela tinha feito, porque ela conheceu a Julia, que é a parceira dela, há 30 anos atrás, e foi ela que, essa parceira que fez despertar esse sentimento e essa vontade de falar o sentimento dela. E ela tá com a mesma mulher, enquanto os pais se separaram, e a irmã casou 3 vezes, ou seja, esse negócio do amor verdadeiro.
homossexual, ser verdadeiro ou não. Então, a história dela foi muito boa mesmo. Uma outra história que foi de um cara que eu gostei muito do discurso que ele fez. Ele juntou tanta coisa que me fez pensar, assim. Aliás, nessa parte agora do intercâmbio, que falta o quê? 6 semanas? Sei lá, falta muito pouco pra eu ir embora. Eu tô pensando muito e quando eu tenho tempo, né? Porque agora tá tudo corrido, mas enfim, o discurso dele ele começava com uma pergunta pra plateia, que era na maioria gay, se você tivesse uma pílula que te fizesse voltar ou te transformar hétero, você tomaria? E teve um cara na plateia que berrou não, e antes ele falou um palavrão, então foi bem espontâneo, foi bem divertido. Eles interagiam muito com a plateia e a plateia dava esse feedback, então era muito legal. Bom, enfim, ao longo do discurso dele, ele juntou uma tecnologia avançada dessa sociedade de hoje, do século XXI, com o conceito atrasado ou, digamos, velho de algumas pessoas sobre moralidade, sobre esse amor, será que é real ou não, por ser do mesmo sexo. E nossa, foi mesmo muito interessante o discurso dele. Eu vou tentar procurar, eu não pensei nisso antes de fazer o vídeo, mas eu vou tentar procurar. Se tiver algum link aqui embaixo, vai ser alguma forma de vocês verem esse conceito, ou pelo menos um pouco, uma parte, não sei. Eu vou tentar procurar se tem alguma coisa deles oficial no Facebook, provavelmente eles devem ter alguma coisa. Então, sei lá, se tiver um link aqui embaixo, fiquem ligados e acessem, porque é muito interessante mesmo. Foi uma das coisas mais diferentes que eu fiz aqui. E é por isso que eu tô aqui, né? Fazer coisas diferentes e ter experiências novas. Então, sei lá. Eu acho que eu tô mais falando isso por causa do discurso dele, que realmente me fez parar e pensar que coisa, né? A gente tem tanta. A tecnologia tá tão avançada pra isso. Até no final ele disse: há 30 anos atrás eu teria respondido que sim, que eu tomaria essa pílula porque eu tinha vergonha de mim, não me aceitava, achava que eu era estranho, me perguntava o que tem de errado comigo. Mas hoje ele agradece a sociedade de uma forma irônica, né? Mas ele agradece essa sociedade de não ter uma tecnologia desse tamanho pra ter essa pílula, porque ele não sente mais vergonha e ele se arrependeria se ele tivesse tomado. Enfim, é mais ou menos um resumo do que foi. Eu sei que eu tô meio perdida aqui, mas é que, fala bem a verdade, eu tava fazendo uma redação até agora de um livro que eu não li, porque eu não tenho tempo pra ler. Literatura americana. Na verdade, eu gosto de literatura, mas essas últimas semanas a gente tá correndo com muita coisa, então tá bem complicado. Aliás, é por isso que eu tô um pouco ausente, não tô mais entrando tanto na internet, não dá tempo mesmo. Eu entro de vez em quando assim de noite pra dar uma atualizada, ver o que vocês estão falando, e ficar meio por dentro, né? Tento ficar sabendo o que tá acontecendo com vocês. Não dá pra saber tudo. Aliás, parem de conversar comigo com gíria, pelo amor de Deus, eu não tô aí, gente. Eu não sei o que vocês estão falando. Eu não sei quem que falou comigo esses dias, que falou, nossa, tipo, foi uma expressão muito nada a ver, assim, pra mim não fez sentido nenhum. E daí a pessoa falou assim, nossa, mas como você não sabe? Passou no Pânico. Em primeiro lugar, eu não assisto Pânico. Pelo amor de Deus. E em segundo, eu não tô aí, eu não tô entendendo as gírias e mais nada. Mal falo português, tô precisando pensar pra falar, tô perdendo palavra. Preciso ficar um tempo pensando na palavra pra lembrar. Então é uma bagunça. Mas, enfim, fica a minha dica aí, parem de falar comigo em gíria, que eu não tô entendendo nada. Ou vocês podem me ensinar, daí tudo bem, aí eu aceito. Que mais? Sábado passado, como eu postei o vídeo, eu fiz vídeo com a Mari, né?
Foi o meu prom, e foi muito legal, foi meu baile de formatura. É, Se vocês perceberam, eu tava meio brava nesse dia. Me desculpem por isso, mas eu tava brava mesmo. É que quando a gente chegou aqui, a gente foi pro homecoming, eu acho que quando a gente foi pro prom, eu tive essa lembrança, e daí eu fiquei brava. Mas eu tava brava mesmo um dia desses aí. Aliás, desculpa, gente, fiquei meio chata, né? Enfim, então foi legal porque eu conhecia muito mais gente do que eu conhecia quando a gente foi pro homecoming, porque esse baile de boas-vindas foi que 2 semanas depois que eu entrei na escola, não conhecia quase ninguém, ainda não conversava muito com as pessoas, porque ainda não tinha confiança suficiente pra falar inglês, né, assim, fluindo agora, não cala a boca mesmo, fazer o quê? É a vida. Então eu me diverti muito, e foi muito legal mesmo. Que mais? Eu não tô falando muito do prom porque eu já fiz o vídeo passado, né? Então, as minhas aulas, tem gente me perguntando o que eu tenho de aula agora. Eu esqueci que eu falei faz mó tempão das minhas aulas. Então agora eu tô no último trimestre, finalmente, não aguento mais colegial, porque eu tenho uma matéria, eu tô pegando biologia agora, porque é a matéria que o Brasil me obriga, né, pra ter no boletim. Só que biologia aqui, eles, como o sistema deles de matéria é diferente, a maioria das pessoas, aliás, sei lá, 95% das pessoas pega biologia quando eles são sophomores, ou seja, tipo, 15, 14 anos, e eu tenho que pegar essa matéria. Só que eu tô fazendo 18 daqui a 5 dias e tô com gente de 14 anos na minha sala e eu não aguento mais essas pessoas. Porque, sei lá, uma cabeça muito pequena. A americana, no geral, tem uma cabeça muito pequena. Com o passar do tempo, a gente aprende a ver. É, não culpo muito eles, né? Mas só pra vocês terem uma noção, eles não têm geografia. Eu acho isso um absurdo. Eles não têm geografia no ensino médio. É, sei lá, realmente, o único país que importa pra eles é esse aqui mesmo e acabou. É, infelizmente, cabeça meio, sei lá. É legal eles terem essa paixão nacional, mas convenhamos que tem um mundo lá fora, né? Eu, como intercambista, nossa senhora, entendo isso, acho que mais do que muitas pessoas, vocês me permitem dizer assim. Tem um mundo lá fora que tá aí pra gente conhecer e, sinceramente, é uma delícia. Tem essas dificuldades, mas é uma delícia conhecer isso. É, enfim. Então, a única matéria que eu tô fazendo agora é que eu preciso fazer, que eu me sinto meio obrigada, assim, é biologia. Então é meio chato. E eu não gosto muito do professor também. Mas todas as minhas outras aulas eu tô numa boa, relaxando e me divertindo bastante. Minha primeira é de psicologia, é, e não só psicologia, mas é a psicologia através da literatura. Então a gente lê uns livros da literatura americana e daí envolve a psicologia nisso. Eu não faria uma faculdade de psicologia, mas eu sempre achei interessante esse tópico. E, e poder fazer essa aula é muito legal mesmo. Foi curtinho, faz. Eu nem sei quanto tempo faz. Faz o quê? Uns 2 meses que eu tô fazendo só em relação aos outros. Porque os outros eu faço 3, só que como esse é o último final, é o último trimestre, o pessoal do terceiro colegial e eu sou senior aqui, então a gente sai mais cedo da escola. Aliás, eu tenho até essa semana, e daí eu tenho até quarta-feira da próxima semana, e depois acabou, finalmente. O meu colegial, o meu ano letivo acabou aqui. Então, tô quase voltando já. Enfim,
Eu tenho na terceira aula eu tenho inglês e a gente está estudando mais literatura. No primeiro trimestre a gente estudava mais gramática e agora é mais literatura, o que eu adoro. Mas eu não tenho muito tempo para ficar lendo esses livros literários e tentar entender. Mas eu me divirto do mesmo jeito, o professor é muito legal. E ele interage muito comigo. E ele tenta. E ele fez. Ele não fez um intercâmbio, mais ou menos do jeito. Ele foi para outro país na guerra. Então ele meio que fez um intercâmbio, não com o intuito de estudar, mas, né? E, e ele tenta me interagir. Ele tenta fazer com que eu fale todas as aulas, porque ele sabe que intercambista tem muito para falar. E, e é gostoso falar. E quando eu adoro quando ele dá esse espaço e tudo mais. Me dou muito bem com esse professor, ele é muito legal mesmo. Aliás, ele me chama de rainha, não sei porquê. Ele diz que é porque é do jeito que eu dou oi. Sei lá. Como é que vocês dão oi, gente? Fiquei curiosa, porque eu dou meio. Não sei, não vou acenar, fiquei com vergonha agora. Mas ele falou que é por causa disso. Eu achei que era por causa do Brasil. Tipo, era uma coisa que todo mundo fazia no Brasil, mas enfim. A minha quarta aula é de desenho e eu não desenho bem, não mesmo, mas eu me divirto muito. A aula é muito relaxante, aliás, é depois do almoço. Então era o que eu queria, né? Sentar e desenhar depois do almoço, porque dá aquela acalmada, né? E a minha última aula é de francês. E é meu segundo trimestre já pegando francês, tendo aula de francês. E eu fiquei muito feliz, meu vocabulário cresceu. Eu sempre tentava ouvir algumas músicas em francês. Aliás, se você tá querendo aprender outra língua, vai ouvir música nessa língua, vai assistir filmes sem legenda em português. Se for pra assistir com legenda, é com legenda da língua. Daí você ouve e lê a língua diferente, né? As pessoas conversando. E eu fazia muito isso pro inglês. Aliás, eu até comecei a pensar. Esses dias me peguei pensando em inglês. Eu tava pensando na roupa que eu ia vestir. E daí que eu me toquei. Que eu já tô pensando em inglês já faz muito tempo já. Aqui. O que não é lá muito bom, mas que eu vou voltar e eu vou ter que prestar vestibular, né? E sei lá. Aliás, foi isso também que me deixou meio preocupada. Esses tempos aí que eu fiquei meio desanimada. Enfim, então meu vocabulário tá aumentando em francês e eu tô muito feliz por isso. Eu fiquei muito amiga da francesa daqui. Na verdade, ela não é da França, ela é de Madagascar, e que é o sul da África, mas ela fala francês. E ela tem me ajudado muito, a gente ficou muito amiga mesmo. E a gente tava conversando esses dias, ela tava aqui em casa, e acho que agora que tá caindo a ficha que vou embora e não falta muito, e sei lá. Enfim, foi muito legal. Eu tentei pegar alemão, mas eu não consegui, fiquei triste, porque eu queria muito aprender alemão. Nunca vou falar alemão na vida, porque eu não tenho capacidade mental pra isso. É muito difícil, mas eu queria, pela experiência de fazer um pouco, um curso, né, de alemão. Mas eu também fiquei muito amiga do intercambista alemão aqui. Aliás, eu fui com ele pro prom, se vocês viram nas fotos, ele, é o alemão. E ele é muito divertido. Ele é novinho, ele tem uns 16, 15 anos, eu acho, mas a cabeça dele é muito aberta. Tava conversando com ele esses dias, e ele tá numa aula, que aliás não é obrigatória, que se chama História do Mundo. E na História do Mundo eles ensinam o foco do trimestre inteiro é a parte da guerra. E ele disse que a melhor coisa que ele já fez aqui foi aprender o ponto de vista da guerra do lado dos americanos e não da Alemanha. Ele disse que ele não concorda de jeito nenhum, mas que foi muito interessante ele ter essa oportunidade de ver. E eu acho que
sinceramente, com todos os intercambistas que eu conheço, todos concordamos que a americana tem uma cabeça muito pequena. Esses dias, eles têm umas coisas muito gostosas e divertidas de ver, mas num geral é bem fechado mesmo, é no mundinho deles, é aqui. Não pensam em sair pra fora pra morar ou estudar em outro lugar, só pra viajar. E é legal eles pensarem, poxa vida, aqui eu tenho tudo que eu quero, então eu vou morar aqui. Mas não é muito esse o caminho deles, é mais tipo, não quero mesmo, não tenho interesse. Enfim, a gente aprende muita coisa, a gente aprende a ver de um ponto de vista diferente quando a gente está em outro país, vivendo uma outra cultura, com outras pessoas. Então, sei lá, se vocês tiverem oportunidade, converse com os seus pais de verdade. Sofre, a gente tem uma parte diferente, a gente fica numa casa de gente estranha por 10 meses, mas é incrível o jeito que a gente aprende. Nunca vou ter nada parecido com o intercâmbio de jeito nenhum, tenho certeza. Vale muito, muito a pena. Então eu acho que era isso que mais ou menos que eu queria falar. Não me entendam mal, gente, mas é porque, sei lá, só se vocês pensarem um pouco, vocês vão entender mais ou menos o que eu quis dizer com isso. O que eu gosto muito daqui, falar uma coisa boa, né, depois de criticar, é o senso de comunidade que eles têm. Depois do prom, uma menina cometeu suicídio. E já é o quarto suicídio desde que eu cheguei aqui, na minha escola, que acontece. Então a gente vê que é mesmo um povo muito sem esperança no individual. Mas quando alguma tragédia acontece, e eu gosto muito disso da minha cidade aqui, porque minha cidade é pequena, eles se unem. E hoje a gente viu nos corredores dos professores, geralmente na troca de aula, eles não ficam no corredor, eles ficam na sala. E hoje até os conselheiros, inspetores, diretores, estava todo mundo no corredor dando apoio para os alunos. O armário da menina estava todo decorado, com mensagens de descanse em paz e a gente vai tentar continuar sem você e essas coisas assim. Particularmente eu não conheço a menina, não me entendam mal, mas ainda bem, porque eu não sei se eu aguentaria ter essa perda. Mas, enfim, tá de noite já, já tá bem de noite. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha falado pra vocês. Essa semana, esse final de semana eu vou viajar, porque é o final de semana do meu aniversário. Meus pais me deram mais um presente, fora já o intercâmbio, que já é um presente enorme, né, gigantesco, e tudo que vem com o intercâmbio. Então esperem vídeos legais na próxima semana. Prometo que eu vou postar pra vocês. Não eu sentada conversando, falando, provavelmente não vai ser isso, mas nesse lugar bem legal que eu vou, que alguns de vocês já sabem, mas outros não sabem, eu vou deixar surpresinha pra vocês aí. Então é isso, muito obrigada pelo feedback mesmo, de verdade. É muito bom ver que vocês estão se divertindo com as fotos e ouvindo tudo que eu tenho pra falar nos vídeos. Aliás, desculpem fazer vídeos grandes, mas é porque não tem mesmo como ficar quieto, não cala a boca. Então, continuem comentando aí aqui embaixo, de vez em quando, vocês comentem. Não comentem muito aqui embaixo, né? É mais em mensagem mesmo no Facebook. Mas, enfim. Muito obrigada. E tem vídeo novo na semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau.